programa que ajuda, né? Aliviou a barra do setor de eventos durante a pandemia e que agora vai continuar em outros termos. Olha aí a manchete da Ranieri sobre a aprovação do PERSE, Ari. Câmara aprova a reformulação de incentivos ao setor de eventos. Governo entregou os anéis para preservar os dedos. Foi isso, Ranieri? Pois é, Amadeu, o governo, inclusive o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, preocupado com a manutenção desse programa de ajuda ao setor de eventos, soltou, né, essa denúncia de lavagem de dinheiro por meio do PERSE, que a Receita Federal está investigando, mas até agora não tem nenhuma denúncia formal e Fernando Haddad teve que ceder. Colocou alguns gatilhos ali para que seja contido o volume de recursos que o governo vai deixar de arrecadar. Serão 12 bilhões de reais, a previsão é que vigora aí pelos 3 anos, até 2026, mas se por acaso o dinheiro for gasto antes de 2026, aí o programa acaba. Mas a expectativa é que esse ano, de fato, esse setor que, na verdade, de acordo com a proposta da relatora, a deputada Renata Abreu, deveria abranger aí mais de 44 setores, e aí, no fim das contas, ficou 30, que isso também foi considerado uma vitória para o governo, é que esse ano esses setores vão ficar sem pagar impostos federais. No próximo ano começa aí uma desoneração gradual desses impostos. E aí, em 2026, vai retomando aos poucos essa arrecadação. Agora, o que chama a atenção, Amadeu, foi a inclusão de setores que não são de eventos, como, por exemplo, transporte marítimo, atividades de museus e também automóveis e fretamento. Os próprios aliados do governo reconhecem isso. E, por último, a relatora colocou também o setor de à parte hotéis. São jabutis, né? Que são colocados aí nos projetos, né, professor Vila? É incrível, prática péssima, prática antirrepublicana se mantém. Eles vão enviando os jabutis e muitas vezes na hora da votação está todo mundo tão cansado. Lembra um pouco o movimento estudantil, eu fui do movimento estudantil, e a gente com certas propostas enrolava na Assembleia, 2h30, ninguém aguentava mais. Aí a proposta que a gente queria aprovar, a gente colocava lá no final que já tinha pouca gente e aprovava. A impressão que dá que na Câmara dos Deputados e mesmo no Senado Federal, as pessoas se você precisa votar. E para você atualizar o que entrou e o que saiu, né? Nós perdemos aí o contato, vamos retomar com o professor Vila. Enquanto isso eu ouço o Ari, que eu gostei da história. Quando acabar o dinheiro, acaba o programa, Ari. Essa parte é interessante. São 15 bilhões de reais. Imagina se essa conta tivesse ficado a cargo da oposição. Eles queriam muito mais. Então, mais uma vez, o ministro Fernando Haddad foi habilidoso de negociar. Não ficou do jeito que a oposição queria, o volume que a oposição queria de recursos, mas também o governo teve que ceder. Eu acho que o programa foi essencial para salvaguardar setores de entretenimento, lazer e turismo, que foram os primeiros que fecharam na pandemia de Covid-19 em 2020. Já cumpriu sua função, foi essencial, preservou milhares de empregos e manteve as empresas funcionando. A pandemia acabou, né? Então fica estranho um programa que foi criado para sustentar as empresas durante o período pandêmico permanecer quando não há mais pandemia. O Ari está dizendo que está na hora de desmamar, está passando da hora de desmamar, né, Ari? Você quer completar? O professor Vila voltou. Você quer completar, professor? Até aproveitando o gancho com o Ari, é incrível como os lobistas, e Brasília é cercado, entre outros, por lobistas, eles se aproveitam dessas condições. Agora, os interesses dos mais pobres, aí não há lobby nenhum. Esse sempre paga a conta. É reforma da Previdência, é cortar direitos trabalhistas e por aí vai. Agora, os lobistas, para o andar de cima, esses trabalham 24 horas em Brasília, usando inclusive de métodos, vamos dizer assim, pouco republicanos. Ô, França, agora se o presidente passou assim, aquele corretivo, vamos conversar, vamos andar, o Haddad conversou muito aí para diminuir o prejuízo nessa área. Sim, Amadeu, já é uma repercussão dessa conversa do Fernando Haddad, desse chamamento
do presidente Lula e eu diria também do diálogo que o Lula passou a ter com mais proximidade com o presidente da Câmara, com o Arthur Lira, e que também terá agora com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Então, Amadeu, o professor Vila falou desse lobby, e muitos dos congressistas, muitos dos deputados são empresários, então esse programa favorece a eles, assim como aquela discussão que envolve a desoneração da folha de pagamento, porque ali desde os anos de 2010 ela é novamente renovada para beneficiar esses setores, e são setores também que têm ali ligações, têm tentáculos com congressistas que também desenvolvem uma série de atividades econômicas. Então, eu considero uma vitória porque é difícil fazer esse desmame quando o programa favorece os parlamentares brasileiros, porque eles costumam sempre legislar a seu favor e não a favor da sociedade em geral. Lembrando que não caíram do céu nem vieram de Marte, foram todos eleitos democraticamente pela população. É o eleitor que tem que pensar melhor toda vez que vai botar um deputado, um senador, um parlamentar. É o famoso Pax-me. Eles vão pagar para eles próprios, né? Esse Ari, eu vou te falar. Pax-me. Ari, por favor. Raniele Veloso, hoje tem uma prova de fogo, né? Da articulação do Lula, da articulação do professor Haddad, que botou os livros de volta